a base da ejaculação precoce se dá por duas grandes vias. O maior número de casos de ejaculação precoce, isso em mais de 90% dos casos, se dá por questões de emoção e de hábito. Vou te explicar. Emoções, em geral, tem a ver com ansiedade. Então, o ejaculador precoce, é sempre, ou tende a ser sempre muito ansioso. Ele é muito rápido, ele funciona rápido. Essa é a característica do ejaculador precoce. As emoções e o hábito. Hábito é o quê? Ele educou, condicionou, treinou o seu corpo a ser rápido, que agora ele não consegue mais controlar. Muitas vezes na masturbação, na adolescência, associando filmes pornôs, acelerando para chegar naquela parte gostosa do orgasmo, que foi fazendo isso tantas vezes, que agora ele querendo segurar não consegue mais. Então, esses dois públicos aqui, ansiedade e hábito, tomam conta de mais ou menos mais de 99% dos casos de ejaculação precoce do mundo. O que significa isso? Tem que tratar, tem que solucionar. Organizando as emoções e reeducando o seu organismo para o controle, alcança-se o controle. Só que ninguém ensina. Não se fala. Não se educa no sentido de que se você treinar o seu organismo, você volta ao controle. Ejaculação precoce se controla, se aprende a controlar, com técnicas específicas da sexologia mundial. Então, a ejaculação precoce raramente é fisiológica, é uma doença do corpo mesmo? Raríssimas vezes. Pode acontecer de repente ter alguma questão, mas é muito, 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 muito raro. Tanto é que os homens vão nos médicos, né? E fisicamente tá tudo bem. E como é que é a ejaculação precoce? Claro, porque precisa organizar, aqui dentro. Precisa organizar as coisas aqui dentro. Então, organizando a ansiedade. Basicamente a ansiedade, mas sobretudo treinando o seu corpo controle. Isso aqui não é físico, isso aqui se aprende a fazer, você consegue o controle. Absolutamente. A ejaculação precoce se controla. O que a gente vê, né, Diego, é que muitos homens vão às vezes para os médicos e com essa indústria farmacêutica, né, de medicalizar tudo, de tratar tudo como remédio, não trata a ejaculação precoce. A maioria dos homens que vão buscando remédios não vão encontrar. Por quê? Porque a ciência mundial, até hoje, não criou em nenhum país desse planeta um remédio absolutamente eficaz para a ejaculação precoce. Isso que eu queria te perguntar da famosa paroxetina, que muita gente pergunta. Funciona ou não funciona? Então, paroxetina, como é que funciona? Paroxetina, fluoxetina, citalopram e todas as classes de antidepressivos, eles foram feitos para a depressão. Não são remédios para a ejaculação. Depressão é uma coisa, ejaculação é outra. Só que dão remédios de uma coisa para tratar a outra. Aí já começou o negócio que não funciona muito bem. Se fizermos uma pesquisa de homens que tomaram isso, quando pararam de tomar, voltaram a ter ejaculação precoce. Por quê? Porque ele não trata, ele não soluciona. Ele joga a bola para frente e essa bola eu vou encontrar daqui a pouco, novamente. Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos, eles trazem como consequência alguns efeitos colaterais. Então, a pessoa acumula mais água no corpo, ela tende a aumentar o peso, altera a alimentação, para mais ou para menos, altera o sono, altera o trabalho, altera a concentração no trânsito, altera um monte de coisas. Ele fica mais anestesiado no dia, perde o desejo sexual e, consequentemente, a vontade de ejacular. Mas olha, como efeito colateral, eles dão esse remédio como efeito colateral para pegar e baixar tudo isso aqui. Não soluciona. Porque cria novos problemas, inclusive, muitas vezes. E muitas vezes profissionais que não têm treinamento para tratar a sexualidade metem um antidepressivo. É como se passasse uma régua e vamos nivelar tudo por baixo. Não precisa. Se você tem os exercícios da sexologia mundial, se você educa o seu organismo
controla as emoções, organiza as emoções e faz os exercícios, você controla absolutamente. Absolutamente. As pessoas que fazem uso de antidepressivos falam que esses são os sintomas. Às vezes dá um mal-estar no estômago, altera o sono, altera um monte de coisa. Então, eu não posso tomar um remédio para uma coisa querendo tratar outra. A indicação é, vá pela via das técnicas da sexologia mundial. Ali está a solução e é fácil. Vamos brincar aqui, só tem uma técnica que... Tem tantas, vamos falar só de uma. Olha a curiosidade, até para as pessoas que estão nos acompanhando. Onde tem oxigenação, a adrenalina não suporta no mesmo espaço. Onde tem oxigenação alta, a adrenalina foge, ela escapa daqui. Então, quando a gente tem um susto, né? Sofre um susto assim, a adrenalina vai lá em cima, a gente para de respirar, pode observar. A gente trava. Quando a gente começa a respirar, essa adrenalina vai baixando. E assim funciona no sexo. Quando o homem vai com adrenalina alta, ele já vai, porque a adrenalina acelera o processo de ejaculação, acelera, ele já vai tendendo a ejacular rapidamente. Quando ele aprende a oxigenar, ele baixa a adrenalina e baixa o principal combustível da ejaculação precoce, que é a adrenalina. Então, dica de milhões. a gente precisa exatamente ensinar aqui. Gente, vocês querem começar a se sentir melhor? Comecem a respirar adequadamente. Então, joguem oxigênio para dentro. Jogou oxigênio para dentro, a adrenalina vai baixar. E aposto que enquanto a gente está falando aqui sobre respiração, as pessoas que nos acompanharam deu vontade até de respirar. Respirar foi eu, respirei fundo. Exatamente, claro, porque a gente se dá conta de que está respirando mal. pouco, que respira mal. Então, gravem isso, vocês que estão nos acompanhando. Oxigenação alta, adrenalina baixa. Principal combustível da ejaculação precoce. Respira que baixa isso aqui. E se colocar hoje, na primeira relação sexual que você tiver, a oxigenação, depois volte aqui contando pro Diego, para mim, pra gente acompanhar, vocês vão ver o quanto já ajudou. Mas isso é a básica. Essa é a técnica de entrada. Tem tantas outras técnicas que você vai fazendo na sequência e o controle de ejaculação vem sem efeito colateral, sem nenhuma lesão pro seu organismo, sem ficar dependente de algo. Porque vai na raiz, né, doutor? Tipo... Porque vai tratar a causa. É a causa. E não trata só o sintoma. Porque a ejaculação precoce é um sintoma, é o que a gente está vendo. Mas o nosso organismo precisa tratar a causa, nós precisamos cuidar da causa. E aí tem que tratar o que causa a ejaculação precoce. Que as técnicas da sexologia mundial solucionam, definitivamente. Então, ó, vamos recapitular aqui que é um assunto... A gente está aqui para te trazer um conteúdo de valor aí. Então, só recapitulando, você que sofre de ejaculação precoce, você estava me falando que a cada... qual é a porcentagem de homens que têm ejaculação precoce? Isso, a cada 10 homens, basicamente a cada 10 homens, 4 têm ejaculação precoce. Muito. Próximo disso. De cada 100 homens, 40. Eu digo assim, ó, se você vai num futebol, se você vai num churrasco, que ali tem 20 homens, né? Ou que seja 10 homens, se for 10 homens, dali 4 são ejaculações precoces. Se você vai num futebol, ou vai em qualquer esporte, que tem ali 20 homens, tem no mínimo 8 ali que gozam rapidamente. E ninguém nos conta que isso está acontecendo. Porque as pessoas não falam dos seus problemas. Então eu acho assim, que só eu tenho ejaculação precoce. Que só eu sofro com isso. E não, é gigantesco o número. Só ejaculação precoce, sem contar outros problemas que vão tendo aí. Mas é difícil as pessoas falarem abertamente, e num churrasco todo mundo conta vantagens e a gente pensa com a gente assim, só eu tenho isso, porque bem comigo, né? Porque foi justamente chegar em mim. E como terapeuta, como especialista em sexualidade, como psicólogo especialista em sexualidade, eu digo, não sofra mais com isso, tem solução. Comece já a partir de hoje a controlar. Existe um passo a passo para você fazer de técnicas que vão organizando as emoções e vão organizando, sobretudo, a velocidade que a gente treinou, muitas vezes, ser rápido, queria chegar no final e o organismo hoje está condicionado, está educado. Uma vez que ficou condicionado, para descondicionar sozinho é muito difícil. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. O cérebro, ele tem essa
programação de mínimo esforço, né? Então, quando você cria um hábito ali depois para tirar, seja fumar, seja até hábitos bons, né? Para Sim. atividade física, depois que você cria um hábito de estudo, de enfim, de qualquer coisa na vida, se o teu cérebro está condicionado, ele não quer fazer esforço. Ah, então é esse o padrão, então vou só seguir esse padrão, né, doutor? Exatamente. Hoje, então, de tanto repetir esse processo, de tanto estudar, o senhor acabou criando um método que eu estava vendo ali, já mais de 40 mil pessoas, 40 mil homens foram ajudados nisso, com esses exercícios. Me fala um pouquinho do treinamento do controle 2.0. Muito mais do que 40 mil. Talvez esse registro aí já precise ser até atualizado, mas é muito mais que isso. O que é o controle 2.0? O controle 2.0 é um material digital que você pode pegar, ler no seu celular, notebook, tablet, onde você quiser, que ali dentro tem um passo a passo para o controle acontecer, justamente com as técnicas da sexologia mundial. Esse material você só precisa ir seguindo. Ali dentro tem vídeos meus explicando, ó, hoje faça isso, amanhã faça aquilo, depois faça aquilo. Tem vídeos meus dizendo, ó, hoje você deixa de fazer isso, não faça isso. Porque tem coisa que também o escolador precoce precisa não fazer. Para organizar. A nível de comportamentos, é um passo a passo com vídeos, áudios, partes escritas, e que com sigilo total ele recebe com login e senha e vai tendo acesso e vai seguindo. E ele vai vendo, Diego, eu te digo, e para quem nos acompanha, ele vai vendo isso aqui, ó, acontecer. Subindo. A cada etapa que ele vai vencendo ali, que ele vai passando, ele vai assinalando que ele já fez, ele vai vendo o controle acontecendo. Tem homens que relatam que na primeira semana já tiveram avanços fenomenais que nunca imaginavam que iam ter. Alguns demoram 2 ou 3 semanas, alguns dias a mais. É do organismo de cada um, é como ir numa academia. Tem gente que numa academia, no primeiro dia já perde meio quilo, né? Tem gente que precisa 2, 3 dias a mais de exercício. Mas o passo a passo que tem ali dentro, é só ir seguindo, ele vai ver isso aqui, ó. É uma escada, ele vai subir e vai melhorar cada Isso dia também mais. É importante falar, tem que fazer certinho, né, doutor? Porque, cara, tem gente que parece que às vezes não quer se ajudar, né? Tem que fazer os exercícios, tem que ir com calma, tem que fazer o que realmente está pedindo, não pular a etapa. Ah, eu vou fazer tudo hoje. Não. Segue um dia de cada vez. Um dia de cada vez, seguindo ele. Hoje tem que fazer isso, amanhã faça aquilo, mas vá só cumprindo o que precisa ser feito e vai avançar. Se chama Controle 2.0 e esse material é hoje o que tem de ponta no Brasil para solução da ejaculação precoce. Detalhe, sem efeitos colaterais nenhum, sem consequências negativas nenhuma, simplesmente melhorando exercício o avanço. Prático. Porque isso também é uma questão, e né? o controle. É uma coisa tão íntima, né? Que às vezes o cara ali que tem essa dificuldade da ejaculação precoce, ele não quer se expor, né? Assim, às vezes até de ir num... por ser um treinamento online, você consegue fazer na sua privacidade, né? Assim... Faz na sua privacidade, na sua casa, no hotel, se estiver viajando, em trabalho, faz aonde quiser, faz no escritório, pode fazer no horário melhor, né? No horário melhor para ele. Então, basicamente, a masturbação vai ter um exercício ali, né? O treino para o jogo, né? Então, isso. Basicamente é isso, assim. É mentorado ali e depois você vai exercitando, vai se conhecendo, vai se percebendo na respiração, percebendo o corpo, né? Vai percebendo como controlar algumas coisas. Por exemplo, ó, tem alguns exercícios ali dentro que é de autocontrole do impulso. Então, ele vai aprender como controlar esse impulso que hoje ele não tem controle, porque a articulação é um impulso. É uma resposta do organismo, a excitação alta expulsa algo. E ele vai aprender a ter controle desse impulso, porque isso se aprende a controlar. Absolutamente, se aprende a controlar. Ele vai aprender ali dentro um ponto chamado inevitabilidade ejaculatória, que a maioria dos ejaculadores precoces não sabem. E se o cara não sabe, se ele não sabe, o homem, o garoto, tal, ele não sabe exatamente onde é esse ponto, que passando desse ponto não tem mais volta, qualquer homem do mundo vai ejacular, qualquer homem do mundo. Se ele sabe o ponto de inevitabilidade ejaculatória, ele aprende os exercícios no sentido de ter controle antes de chegar nesse ponto. Porque se ele passa, ele não consegue mais controlar. E 99% dos homens que ejaculam rapidamente, eles passam batido aqui. Tanto é que a sensação que dá é assim. Quando eu percebi, eu já estava ejaculando. Né? Ou estava muito excitado, então parei.
mas quando eu volto a penetrar, parece que já sai da tampa, já sai lá de cima. São as frases que chegam pra gente, né? Já sai lá de cima. E eu digo, claro, por quê? Porque você tem que aprender o controle antes de chegar nesse ponto. Senão, mesmo que você pare, quando reinicia a penetração, vai já sair do nível alto de excitação. E aí logo vai ejacular. Então, é preciso aprender algumas questões de controle antes de chegar nesses pontos. Esses exercícios que eu te falei aqui são alguns. Tem alguns outros que vão dar a segurança. Você assume o controle da sua ejaculação. Assume o controle total. É só fazer as etapas dos exercícios e das técnicas. E você vai ver uma coisa bem importante, assim, ó. Muitos homens vão relatar que passam gel, passam spray, passa não sei o que, creme, pomada. Não existe no mundo pomada, gel, spray que solucione a ejaculação precoce. Vai ficar comprando isso daí pra sempre? E vai ter que ter no bolso. Vai pra uma festa, vai levar isso no bolso? Ou surgiu uma relação que a gente não estava esperando. Onde é que está o spray? Não funciona. E mais, esses sprays, esses géis aí, eles tiram a sensibilidade. O gostoso está em sentir algo. Se eu for para uma relação sexual e não sinto, não tem lógica. Eu tenho que sentir algo e ter o controle, porque daí eu fico um tempão sentindo coisas boas. Não soluciona a ejaculação precoce, porque na próxima vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E, ao mesmo tempo, anestesia. E mais, anestesia a pessoa que estiver comigo também. Então, eu não estou sentindo e ela não está sentindo. Ficamos nós dois nos movimentando, achando que estamos fazendo a melhor relação do mundo. É preciso não usar essas coisas aqui e ter o controle para que o tempo seja tempo agradável, o tempo que eu queira, mas com excitação alta, gostosa. Tem um padrão, 2 minutos é precoce, 10 deixa de ser médio. Tem um padrão de tempo, assim, do que é considerado precoce? Então, a ejaculação precoce se dá assim, ó, se na maioria das vezes das transas, das relações sexuais, ela te acontece, que você não tem controle e que, sobretudo, haja insatisfação nos envolvidos. Essa é a classificação hoje. Então, tem gente que ejacula em 30 segundos, tem gente que ejacula logo que penetra, na primeira, segunda penetração, tem gente que ejacula depois de 2 minutos. Isso tudo não dá tempo ainda de viver na intensidade que poderia se ver. Tudo isso é ejaculação precoce. Ou seja, 3, 4, 5 minutos, mas ainda o corpo precisaria ou gostaria de mais. Muitas vezes é considerado ejaculação precoce. A gente não mede mais como especialistas em sexologia Por tempo, por segundos ou por penetrações. Mede-se em relação à relação sexual que você tem. Como é que está? Está satisfatória para você? E a maioria dos ejaculadores precoces falam que não é satisfatória porque é muito rápido. É muito rápido. Até porque a mulher, principalmente se você não consegue esquentar a mulher ali bem esquentada, ela demora um pouco mais, né? Sim, ela demora um pouco mais e, sobretudo, se o cara é muito rápido, quando ela está começando a subir, ele já foi. E aí ele já ejaculou, pronto. E uma vez que ele ejaculou, a tendência é perder a ereção. Isso é normal, o organismo humano faz isso. Claro. Masculino vai perder a ereção. Perdendo a ereção, ela não tem mais possibilidade de ter penetração de novo. Então, tem que tratar antes disso acontecer. Porque uma vez que ejaculou, vai perder a ereção. Às vezes demora minutos, horas para ter uma nova. Outra técnica que não funciona, que os homens utilizam, é de se masturbar, se estimular antes do encontro. Então, bate uma zinha, tal, toca ali, né? Se masturba, se estimula, ejacula e vai. Isso só funciona quando se é muito jovem. Muito jovem. Porque depois de uma certa idade, quando ele ejaculou, vai demorar dias, 2 dias, meio dia, 1 dia. Então, se ele se masturbou agora à tarde, uma transa à noite, ele já não consegue mais transar à noite. Depois de uma certa idade, esse tempo vai aumentando para ter uma nova ereção, uma nova ejaculação. E até porque você está desperdiçando energia sexual ali, né? Que você poderia ter mais intensidade, sentir mais prazer com a sua parceira, se tu tivesse ali 100% íntegro, né? Assim, tipo... sem ter ejaculado. Sem ter ejaculado, né? Claro, porque os homens se sabem... guardando ali pra mulher, né? Os homens sabem se eles ejaculam antes,
a transa não é a mesma. A percepção do toque, do beijo, do abraço, Tudo do fica- cheiro, tudo fica tudo diferente. muda, fica diminuído. Não, depois que você ejacula, tudo fica diferente, até, às vezes até a pornografia em si, você tipo, meio repele, assim, Já não já é mais a muda mesma tudo. coisa. Exatamente. Então, essa técnica também não funciona. Tem outras técnicas que não funcionam. Pensar em coisas. Desviar o foco. Na morte da Bezerra, no acidente de trânsito que viu, numa situação trágica, no compromisso do trabalho com o chefe lá, o estresse da casa. Pensar em coisas que não são estimulantes. Qualquer coisa que seja não estimulante para não ejacular, alguns ejaculadores precoces fazem isso. Não funciona, porque você está dando margem para ter uma disfunção erétil. Homens que fazem isso, com o tempo, começam a ter disfunção erétil. Porque você pensa em coisas que não são estimulantes. Então, vai cair a excitação. E daqui a pouco cai 2, 3, 4 vezes, que meu organismo se prepara e fica condicionado, inclusive, a isso. Então, não dá para usar estratégias que não funcionam ou que vão te botar num buraco maior. Uhum. Tem que usar técnicas que sejam para te ajudar. Claro. Que façam você ter o controle maior com excitação, gostando, na intensidade do sexo, mas só ter o controle. Porque o ejaculador precoce não é que ele não está curtindo o sexo, ele está curtindo de um monte. Ele só não sabe controlar. Se resolver isso aqui, se ele controlar, pronto, ele sai feliz dali.